Durante quase 60 anos, a franquia X-Men da Marvel Comics dominou as prateleiras das lojas de quadrinhos. E nesse período, os mutantes que juraram proteger um mundo que os teme tiveram algumas sagas de criadores lendários. Estamos aqui para revelar nossas escolhas para o melhor dos melhores. Mas antes, se inscreva no canal se é novo por aqui e ativa o sininho. Fabian Nicieza, em X-Men, Volume 2. O escritor Fabian Nicieza teve a tarefa nada fácil de acompanhar a lendária temporada de 16 anos do escritor Chris Claremont nos X-Men, o que não foi uma tarefa menor. Dizer que ele, e o escritor Scott Lobdell, que escreveu Uncanny X-Men, tinham um grande papel a ocupar é uma desculpa bem fofa. Mas depois de um começo difícil, Nicieza escreveu o título principal dos X-Men. Ele realmente desenvolveu Psylocke mais do que um personagem fictício, realmente desenvolveu Gambit e escreveu algumas das melhores edições da inovadora Era do Apocalipse. Ele também é co-criador de Deadpool, sem mencionar que ele estava por trás do momento em que Magneto arrancou o adamantio do esqueleto de Wolverine. Sua escrita também foi complementada por algumas obras de arte incríveis de pessoas como Andy Kubert. Você não pode escrever tantos momentos clássicos dos X-Men em sua história e não entrar nesta lista. Brian Michael Bendis, Novos X-Men, Uncanny X-Men. O escritor Brian Michael Bendis escreveu muitas histórias únicas da Marvel. Sua participação no Ultimate Spider-Man é lendária e ele co-criou Miles Morales, Jessica Jones e muitos outros. Depois, passou pela temporada em Novos Vingadores, um tempo com Demolidor e assim foi sua marca registrada. Então, as expectativas eram altas quando ele finalmente embarcou nos X-Men em 2013 para os Novos X-Men. E para ser justo para muitos ele não atendeu a essas expectativas. Sua corrida que viu os 5 X-Men adolescentes originais chegarem ao presente, não foi isenta de falhas. No entanto, teve alguns destaques importantes e dignos de nota. Para começar, Bendis fez de Kitty Pryde a principal mentora dos jovens e perdidos X-Men. Muitos deles foram seus mentores quando adultos, os quais renderam ótimos momentos de contar histórias. Ele escreveu uma ótima história para a adolescente Jean Grey. E Bendis finalmente tornou isso oficial, e fez o Homem de Gelo sair do armário como um homem gay. Isso depois de anos de especulação. A arte de artistas como Stuart Immonen e outros também foi consistentemente de primeira linha. Então, sim, a coisa dos X-Men adolescentes do passado durou muito tempo. Mas as melhores partes desta corrida tornam digna de inclusão na lista das melhores quadrinhos de X-Men, Mark Millar, em Ultimate X-Men. Embora algumas de suas escolhas fossem questionáveis, ninguém precisava de versões incestuosas de Feiticeira Escarlate e Mercúrio, algumas eram muito emocionantes de ler. Millar e seus principais artistas Adam Kubert e Chris Bachalo deram às histórias clássicas dos X-Men uma reformulação de filme de grande sucesso, mostrando o potencial do que os mutantes poderiam ser com um orçamento por trás deles. Eventualmente, esta série perdeu força, especialmente quando outros escritores assumiram o controle. Até porque deixaram de ter histórias verdadeiramente clássicas para reinventar. Mas a trajetória de Millar continua sendo uma grande e bombástica leitura. Às vezes, uma explosão um pouco problemática, mas mesmo assim uma explosão. Mike Carey, em X-Men, Volume 2 e X-Men, Legado. Embora Mike Carey tenha escrito os X-Men por 5 anos, o mais longo foi de Chris Claremont, sua carreira continua subestimada injustamente. Embora ele tenha usado muitos membros clássicos como Wolverine e Ciclope, seu melhor time durante seus anos no título, o Homem de Gelo, Mística, Vampira, Dentes de Sabre, Bala de Canhão, Cable e os novos personagens Lady Mastermind e Omega Sentinel. Este agrupamento diferentão de coringas e ex-vilões proporcionou aos X-Men alguma marca muito necessária, bem no meio de evento de crossover após evento de crossover. Tinha uma lista muito incomum. Carey apresentou os Children of the Vault, outra raça avançada de humanidade que continua a desempenhar um papel na tradição dos X-Men até hoje. Ele finalmente deu a Vampiro o controle de seus poderes depois de décadas, e quando o título mudou de nome para X-Men Legacy, ele o usou para realmente desenvolver Charles Xavier em um personagem multifacetado, depois de anos sendo um santo ou um monstro.
A corrida de Kerry foi acompanhada por um grupo de artistas talentosos, incluindo Chris Bachalo, Humberto Ramos e outros. Esperançosamente, um dia, mais fãs de X-Men reconhecerão estas histórias como uma das melhores. Stan Lee e Jack Kirby, em X-Men, Volume 1. Stan Lee e Jack Kirby estiveram na série original dos X-Men apenas nas primeiras 17 edições, de 63 a 65. Comparado com a corrida de Lee e Kirby no Quarteto Fantástico, Thor e até mesmo nos Vingadores, esses primeiros quadrinhos dos X-Men certamente estavam faltando. Mas, sem dúvida, eles lançaram as bases para todo o futuro da franquia nestes ainda inovadores nos primeiros anos de carreira de Lee e Kirby. A Escola de Xavier, o conflito Magneto vs Charles, o caso de amor de Scott Summers e Jean Grey, a aparição dos Sentinelas. Todos os conceitos de Lee e Kirby. Na verdade, apenas toda a ideia dos mutantes da Marvel. Tudo começou aqui. Outros criadores podem ter melhorado a estrutura criada por Lee e Kirby, mas sem dúvida de longe veio grande parte do que torna os X-Men os X-Men. Joss Whedon e John Cassaday, em Astonishing X-Men, Volume 2. Quando o escritor Joss Whedon embarcou nos títulos de X-Men com Astonishing X-Men, ele não era o criador problemático que o conhecemos hoje, ou provavelmente era, simplesmente não sabíamos. Ele também não foi o diretor dos 2 primeiros filmes dos Vingadores. Ele foi o cara que reinventou a narrativa do gênero televisivo com Buffy a Caça-Vampiros, Angel e Firefly. Mas a inspiração para muitos dos personagens desses programas não foi outra senão os X-Men. Foi baseado em Kitty Pryde, e seu sobrenome era uma homenagem a Scott Summers, também conhecido como Ciclope. Então Whedon em uma série de X-Men parecia que demoraria muito para chegar ponto à própria Buffy Summers. Whedon e o artista John Cassaday fizeram uma edição completa de 25 edições de Astonishing X-Men que seguiu a linha de Grant Morrison, incorporando elementos de sua carreira, como Ciclope e Emma Frost em um relacionamento, e a Escola Xavier se expandiu para dezenas de alunos. No entanto, eles também transformaram os X-Men em super-heróis fantasiados mais uma vez, algo de que Morrison via de longe. Mais importante ainda, a corrida Whedon Cassaday colocou Kitty Pryde de volta aos holofotes depois de anos como secundária, e deu à personagem um de seus momentos decisivos na franquia. Novos vilões como Danger e os desenhos incrivelmente detalhados de Cassaday em todas as questões também tornam esta corrida verdadeiramente de alto nível e difícil de vencer por vários anos depois. Jason Aaron, em Wolverine e os X-Men Volume 1. Aaron colocou muito humor na natureza estranha de Wolverine tentando ensinar um bando de adolescentes. Ao mesmo tempo, escrevia para essas mesmas crianças com coração e emoção genuínos. Aaron escreveu as primeiras 42 edições, com artistas como Chris Bachalo, Nick Bradshaw, Ramon Pérez e Pepe Larraz. Cada um deles deu ao livro um verdadeiro brilho visual. Uma segunda série Wolverine e X-Men veio do escritor Christos Gage por mais 12 edições. Terminou quando Wolverine morreu sob mandato da Marvel, mas a corrida de Jason Aaron continua sendo a melhor versão, e ainda uma das melhores sagas de X-Men no geral. Vocês já leram algumas dessas histórias? Coloca aqui nos comentários qual dessas ou outras sagas te chamam mais atenção. Deixa aquele like caprichado e até a próxima!